O nome do programa chama-se Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural. A linha de pesquisa a qual eu estou inserida é a Tecnologia e Processos em Sistemas Agroflorestais. E o meu projeto tem como título A Dinâmica da Serrapilheira e Atributos Microbiológicos do Solo em Sistemas Agroflorestais na região de Sorocaba, São Paulo. E como a professora já falou, meu orientador é o professor Fernando, que se encontra aqui presente. Também tenho como co-orientadores o professor Vitor Augusto, né, que faz parte aí do programa também, e a professora Yolanda, que é professora da UFSCar, mas do campus de Sorocaba. Bom, historicamente, o desenvolvimento de um país sempre esteve atrelado ao crescimento econômico, né? Com a argumentação de que os recursos naturais eram abundantes e também gratuitos, né? Contudo, e concomitantemente a esse pensamento, não levando em considerações justamente a sustentabilidade do ambiente, a resiliência dos ecossistemas que eles apresentam, né? Ou o papel que os processos ecológicos têm na manutenção e provisão desses recursos naturais, né? Utilizando esses recursos de forma irrefletida, o que ocasionou em diversos problemas de ordem econômica, social e ambiental. Então, com a crescente observância, né, na ineficiência desse modelo de produção, baseado no monocultivo, buscou-se, então, a partir de meados da década de 70, final do século XX, mais ou menos, a busca por novas formas de produções com bases sustentáveis, né, que serão capazes de assegurar a preservação para nós, como também para as futuras gerações. E dentro desse contexto, então, a agroecologia, ela se apresenta como uma ciência que tem por objetivo o desenvolvimento de sistemas de agricultura sustentáveis, viáveis do ponto de vista ambiental, social, econômico e produtivo, em que utiliza-se tanto dos conhecimentos tradicionais, muitos deles milenares, quanto daqueles oriundos da ciência moderna, né? Segundo Gomes, em 2017. Mas para que haja, de fato, essa transição desses modelos de produção mais tradicionais para modelos de produção para a base ecológica, é necessário que hajam ferramentas que viabilizem e estejam de acordo com os paradigmas que são adotados pela agroecologia, né? Para isso, os sistemas agroflorestais, eles se apresentam como uma importante ferramenta, né, para a transição agroecológica, tendo como conceito, são técnicas de consórcio entre elementos agrícolas, elementos florestais, com ou sem animais, que deverão entrar em harmonia com o meio, isso de acordo com a formas de arranjo espacial ou sequências temporais, né? Então, uma agrofloresta bem manejada, ela possibilita a geração constante de produtos úteis ao consumo, como também a venda, né, podendo ser uma importante ferramenta para atingir os objetivos, por exemplo, socioeconômicos, como fixa o produtor à terra, dá uma maior diversificação, né, nessa produção, e diminuição dos riscos econômicos, melhor distribuição temporal do uso da mão de obra familiar e maior estabilidade. No que se refere às vantagens ambientais, né, pode-se citar a elevada produção da biomassa, né, que são feitas a partir das espécies arbóreas, né, principalmente, e esses diferentes estratos arbóreos e o grande aporte da matéria orgânica que eles geram nos solos proporcionam condições favoráveis, né, tanto para micro-organismos do solo, quanto também na nutrição, a fertilidade. Bom, e também restabelecem a atividade da fauna, como mencionei, e ciclo hidrológico também. Eles também são utilizados nas áreas para recuperação de áreas que estão em estado de degradação. E também diminui pragas e doenças, né, com a variabilidade de espécies dentro desse sistema, que esse sistema compõe. Bom, falando um pouquinho sobre esse elemento, que é a serrapilheira, ela é a camada mais superficial que fica sobre o solo, né, e tem como composição folhas, ramos, órgãos reprodutivos e detritos, ou conhecidos como miscelânea, e a folha constitui o principal componente, né, aportado ao solo pelas espécies florestais, principalmente, em termos de quantidade e conteúdo de nutrientes orgânicos e inorgânicos. A principal função, então, da serrapilheira é a entrada e saída de nutrientes,
mas ela também promove, né, esse microclima que favorece a biomassa microbiana e também a macrofauna, não menos importante. E, recentemente, algumas literaturas têm indicado a serrapilheira como um indicador de reação, né, que reflete o conjunto de atributos físicos e biológicos de um local específico, ou seja, a partir da dinâmica que estará ocorrendo nesse local, vai poder se ter um diagnóstico se os manejos estão sendo apropriados e se está sendo correto. Bom, a formação dessa serrapilheira se dá a partir do aporte, né, que é um processo natural causado pela senescência da parte da planta, devido a mudanças metabólicas associadas tanto à filosofia de cada espécie, como também tem o estímulo de outros fatores, que, por exemplo, os ambientais, como fotoperíodo, temperatura e também estresse hídrico. Bom, a partir do momento que esse material é aportado no solo, inicia, então, um processo de decomposição, né? Não só foliar, mas como de todos os componentes da serrapilheira. Mas, segundo a literatura ainda, o processo de decomposição, ele inicia, muitas vezes, quando o material foliar ainda está na árvore, que ele tem insetos que iniciam esse processo, também micro-organismos. Então, muitas vezes, o processo inicia com as folhas ainda em árvore. Bom, segundo Manson, esse processo de decomposição ele é definido como a desintegração gradual de partes de organismos mortos, até que sua estrutura não possa mais ser reconhecida e moléculas orgânicas complexas sejam fragmentadas em dióxido de carbono, água e componentes minerais, né? Então, quando se tem um ambiente, por exemplo, que tem elevadas quantidades de material aportado e se identifica uma menor taxa de decomposição, nós teremos, então, um sistema que tem uma maior quantidade e também maior durabilidade dessa camada de serrapilheira sobre o solo, né? Contudo, muitas vezes, esse solo, ele não é muito fértil, né? Ele tem uma baixa nutrição. Então, na realidade, qual o fator que determina, né, essa taxa de decomposição propriamente dita? Varia de ambiente para ambiente, podendo representar o estado de funcionamento do ecossistema, né, a velocidade desse processo. Mas o clima e associado a fatores edáficos, é o que influencia, né, diretamente na qualidade do substrato, podendo tornar o material pouco ou nada palatável para alguns organismos decompositores. Então, vai depender muito de qual região está ocorrendo ou está sendo observada essa decomposição, né? Então, de modo geral, o clima controla o processo de decomposição em escala regional, enquanto que a composição química e biológica domina o processo em escala local. Bom, trazendo um pouquinho mais aqui sobre os fatores que influenciam nesse processo, né? As condições ambientais, por exemplo, como eu já mencionei anteriormente, a depender do clima, teríamos umas condições ambientais mais específicas, né? Então, o que favorece a decomposição são altas taxas de pluviosidade, como também de umidade e baixa temperatura. No que se refere à qualidade do substrato desse material, para que a gente compreenda a recalcitrância dele ou não, os teores de lignina, celulose e polifenóis têm que estar abaixo de 30%, né? Quando se tem material acima de 30% de teor, segundo a literatura, a gente já pode considerar que é um material recalcitrante. E a comunidade decompositora, não menos importante, o clima também influencia para que esses detritos palatáveis estejam palatáveis ou não, né? E para que as bactérias que iniciam o processo de decomposição possam se alimentar como os fungos no final desse processo. Um outro fator que é super importante também, mas que é pouco citado na literatura, só por alguns autores, tem a ver com a espécie, né? A espécie que a depender da espécie, elas terão características morfológicas diferentes, né? Tamanho, espessura, com algumas espécies, algumas famílias têm espessuras bem proeminentes, mais grossas, e também tem um tamanho mais largo, maior. Isso também é um fator que demora mais a decompor, né? Então, no que se refere
a importância em se fazer boas práticas de manejo com o uso de espécies eficientes para a deposição de nutrientes no solo através desse processo de biomassa, vem trazer benefícios para o sistema produtivo, como reduzir os custos de produção e também contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar. Bom, os atributos microbiológicos, eles podem fornecer informações úteis sobre a dinâmica de reservatório lábio, como também indicar alterações decorrentes de diferentes práticas agrícolas, como o manejo do solo, e também de diversas culturas. A biomassa microbiana do solo, que é um desses atributos, compreende como a maior fração ativa da matéria orgânica do solo, né? Que inclui bactérias, actinobactérias, fungos, protozoários, algas e microfauna. Contém, em média, de 2 a 5% do carbono orgânico e 1 a 5% do nitrogênio do solo, né? E qual que é a importância, então, de se estudar esse parâmetro, né? Segundo Siqueira e Franco, esse parâmetro, a biomassa, é formada por células vivas vegetais, e devido à grande importância, a grande quantidade e o fato de ser o maior componente lábio, né, da matéria orgânica, torna-se um importante reservatório de nutrientes, né? E também por representar um indicador de grande sensibilidade para avaliar mudanças no solo, não só a biomassa microbiana do solo, como os outros dois elementos abaixo também. Bom, contudo, a biomassa microbiana do solo ela não mede níveis de atividade dessas populações. Para isso, então, serve os estudos feitos com respiração basal do solo, né? Onde se tem definida como uma liberação de CO2 pelos micro-organismos, a soma total de todas as funções metabólicas nos quais o CO2 é produzido. Um outro elemento também é o quociente metabólico, né, que ele estima a eficiência do uso do substrato pelos micro-organismos do solo, e eu adquiro ele a partir da razão, tanto da biomassa microbiana do solo, por unidade de carbono da razão da respiração basal do solo. Então, o estudo desses indicadores, né, O estudo desses indicadores da qualidade ambiental, que são tanto a decomposição, quanto o aporte e os atributos microbiológicos, se justifica, né, pela sua importância em promover uma espécie de termômetro desse ecossistema, né, e da funcionalidade dos processos produtivos em que podem vir a gerar resultados e subsídios para a tomada de decisão dos manejos tanto de solo quanto também de espécies. E com isso, tem-se a pergunta que norteou o projeto, que é a seguinte: de que maneira, então, diferentes arranjos de sistema agroflorestais, compostos por espécies nativas ou não, interferem na dinâmica da serrapilheira e nos atributos microbiológicos do solo? Para responder a tal pergunta, criou-se, então, a seguinte hipótese: a presença de um maior número de espécies adubadeiras no arranjo do SAF com espécies nativas gera um aumento no aporte da serrapilheira na taxa de decomposição, contribuindo, assim, para um estímulo de uma maior atividade dos atributos microbiológicos do solo. Tendo, então, como objetivo geral, analisar a dinâmica da serrapilheira e sua interação com características microbiológicas do solo em 2 arranjos de sistemas agroflorestais e mata ciliar adjacente, em área de agricultura familiar na região de Sorocaba, São Paulo. E os específicos, comparar as taxas de decomposição e o aporte de serrapilheira em 2 sistemas agroflorestais e em uma área de mata ciliar adjacente por um período de 12 meses. Como também analisar a influência que esses atributos microbiológicos do solo exercem sobre essa dinâmica da serrapilheira, né, nesses 2 sistemas e mata ciliar adjacente. Bom, espera-se, então, com esse trabalho, a verificação se o sistema agroflorestal com espécies nativas, o qual conta com um maior número de espécies adubadeiras, influencia nos indicadores de qualidade aqui estudados, tais como o aporte, decomposição de serrapilheira e os atributos microbiológicos, né? E, a partir disso, essa pesquisa irá gerar informações para uma melhor compreensão da importância de se escolher diferentes tipos de arranjos em sistemas agroflorestais que podem afetar diretamente o seu funcionamento.
Isso pode vir a auxiliar em futuro de manejo, né, uma vez que os elementos que são estudados são fundamentais para a manutenção e sustentabilidade dos agroecossistemas.